Rosa de Versalhes, uma das obras mais influentes e clássicas do shoujo, criado por Ryuki Ikeda, voltou este ano com uma nova adaptação em filme produzida pelo estúdio MAPPA. Em Versalhes, acompanhamos a história de Maria Antonieta, uma jovem garota que se torna rainha da França, e Oscar, uma cavaleira da guarda real que foi criada como homem por seu pai. Um épico sobre duas mulheres que aprendem a amar durante o período histórico da Revolução Francesa. Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos, e hoje eu vou falar dessa nova adaptação de uma das minhas obras favoritas da vida. Mas e aí, será que o filme se justifica? Ou é só uma forma simples de lucrar com uma obra já consolidada? A primeira coisa que a gente tem que falar é que essa é só mais uma adaptação da obra. Rosa de Versalhes é o tipo de clássico que sempre é revivido. Além do mangá de 1972, que é a obra original, tivemos um anime de 1979, sua versão resumida em filme de 1987, um filme live action francês, também de 1979, e diversos musicais produzidos pelo teatro Takarazuka. Então, uma nova versão dessa obra não é lá uma grande surpresa. Inclusive, houve a tentativa de fazer um filme em 2007, mas ele foi cancelado, restando apenas o seu trailer. Mas falando do filme, a primeira questão que surge para aqueles que já leram o mangá ou assistiram o anime é como vão adaptar uma história de 10 volumes ou 39 episódios em apenas 2 horas de filme. Eu não assisti o live action francês e nenhuma peça de teatro, mas o filme recap de 1987 é bem triste, sendo apenas uma versão recortada de 1h30 do anime que não passa nem metade da emoção por ser corrida demais. E isso é bem comum, o que não falta é exemplo de filme que não consegue ficar tão bom quanto a obra original devido ao corte de momentos importantes. Então, o filme de Versalhes de 2025 é só mais um exemplo disso? Epa, peraí. Antes de continuar o vídeo, eu tenho que agradecer aos membros do canal: Edu, Yatox, Otaku Brilhante e LBR. E você também pode se tornar um membro do canal. Clique aqui embaixo do lado do botão de se inscrever, confira os planos dos benefícios e me ajude a continuar postando vídeos aqui no YouTube. Mas se você não puder, o like e a inscrição são sempre bem-vindos. Agora pode continuar vendo o vídeo. Então, respondendo a pergunta, sim e não. Primeiro que realmente não é possível recontar essa história em um filme de 2 horas sem cortar coisas. Mas Versalhes 2025 dá um jeito de deixar isso mais interessante. Eles cortam Black Knight e a Jeanne, que são sim personagens relevantes na obra original, mas que não são essenciais para a história. Dá até pra dizer que a história deles é um desvio. Cortar o Black Knight até tornou a forma como André perdeu a visão mais interessante nesse filme, já que ele perde no meio da revolta do povo, e tem aquele peso de ele ser um pobre no meio da nobreza e meio que estar traindo as suas origens ficando do lado dos mais poderosos. No original ele só toma um golpe do Black Knight. É claro que o Black Knight tem uma relação com a revolta da população, mas da forma como foi feita no filme, a perda de visão do André se conecta melhor com isso. E falando da Jeanne, apesar de gostar dela e todo o plot dela tentando ficar rica, seu corte se fez necessário levando em conta a limitação do tempo. Mas a decisão mais importante para esse filme, e essa pra mim acertadíssima, foi transformá-lo em um musical. Musical é um formato perfeito, pois é uma forma eficiente de contar uma história em pouco tempo, mas ainda assim mantendo um tom emocional forte. Mas é claro que esse musical não funcionaria se os seus visuais não fossem tão lindos como são nesse filme. São cenas etéreas, simbólicas que passam um tom teatral que combina muito bem com romance histórico como Versalhes. Parece até um pouco Disney às vezes. Outro elemento muito importante para o musical são obviamente as suas músicas. E para esse filme temos ninguém mais, ninguém menos que o lendário Hiroyuki Sawano. Para mim, um dos melhores compositores do cenário de anime da história. E participou de uns projetos pequenos como Shingeki no Kyojin, Kill la Kill, Nanatsu no Taizai, Kabaneri, Solo Leveling e muitos outros. Então você pode até não gostar das obras que ele trabalhou, eu mesmo não sou muito fã de muitas delas, mas o homem é um compositor brabo que sabe deixar sua marca. E apesar de Sawano estar mais associado a músicas hype de animes de ação, ele conseguiu se adaptar bem nesse filme, trazendo um ar majestoso e glorioso. Um momento interessante pra mim foi a da música da Filha de Marte, que é um signo dado a Oscar nesse filme que não estava na obra original e faz sentido com a personagem, já que ela é uma guerreira e Marte era o deus da guerra na mitologia grega. A cena da música Anger and Pain é simplesmente maravilhosa. Imagina se alguém na rua começasse a cantar sobre como as pessoas são livres e têm que se rebelar contra o governo e todo mundo na rua começa a cantar junto já sabendo a letra. Seria insano.
musicais são incríveis. O único problema que eu apontaria é que tem cenas mais calmas de conversa onde uma música muito chamativa é inserida. Isso me tirou um pouco da história em alguns momentos, mas isso é mais um problema de direção do que de música. Mas o filme não é tão incrível quando ele não está nos momentos musicais. A animação não é ruim, mas ela parece mais próxima de um anime de TV do que de um filme, que costuma ter uma animação e direção incríveis. E isso, somado à história do filme já ser corrida, faz com que os acontecimentos da história não tenham tanto peso quanto na versão original. Os designs de personagem tentam emular o estilo setentista dos mangás shoujo, e eu acho que funcionou aqui. A palavra é bem essa, funcionar. Não é incrível, mas só de não ter ficado estranho já tá ótimo. E eu não sou de reparar muito em dublagem, mas eu gostei de como a dubladora da Maria Antonieta conseguiu alterar bem a voz dela conforme ela foi envelhecendo. Bom, no geral, o filme de Rosa de Versalhes de 2025 é uma versão comemorativa recap de um clássico. Ou seja, esse filme não é feito para substituir a história original, mas sim para aqueles que já são fãs e já conhecem bem a história, poderem relembrar os momentos mais importantes de uma forma diferente. E eu acho que se você assistir esse filme de outra forma que não essa, você vai acabar se frustrando. Mas veja bem, eu não acho que o filme é perfeito. De fato, o ritmo acelerado realmente enfraquece muito a narrativa. Porém, eu acredito que dentro de todas as limitações desse projeto, esse filme tomou as melhores decisões possíveis, o que resultou em uma obra que consegue sim emocionar, apesar das suas limitações. Então, pra mim, que já li o mangá e já vi o anime há um bom tempo, poder experienciar Versalhes novamente foi uma experiência muito positiva. E eu acho que vou dar uma olhada no live action e nas peças de teatro depois. Então, se você não conhece nada de Versalhes, recomendo fortemente o mangá. Ele pra mim é a melhor versão da história até agora. Mas se você não é muito dos mangás, o anime também tem o seu valor. Mas e você? O que você achou de Versalhes 2025? É corrido demais? A história não tem peso? É ruim? Ou é emocionante? É lindo? É bonito? E a qualidade das músicas compensou os cortes? Comenta aí embaixo que eu quero ver a sua opinião. E se você é fã de shoujo, mahou shoujo e principalmente de Precure, dá uma conferida nos outros vídeos do canal. Os cards estarão pipocando na tela. Valeu galera e falou!